Bem-vindos ao Receitas para Lucrar. No episódio de hoje nós vamos ensinar uma receita surpreendente que promete cair no gosto e no paladar de muita gente. Nós vamos bater um papo todo especial com a chefe Cláudia Damasceno, que além de nos ensinar essa receita incrível, também vai contar a sua história e provar que com dedicação e propósito a gente pode ter sucesso com a culinária. Então vem com a gente! Compartilhar conosco hoje essa jornada maravilhosa e ensinar essa receita surpreendente. Eu estou aqui com a chefe Cláudia Damasceno. Seja muito bem-vinda ao Receitas para Lucrar. Compartilha um pouco com a gente da tua história, como foi que tudo começou, esse teu interesse pela gastronomia. Conta aí pra gente. Boa tarde, gente. Obrigada, Jéssica, pelo convite. Meu amor pela confeitaria, na verdade, vem desde muito nova. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Em casa, quando minha mãe fazia alguma coisa, eu sempre tomava a frente para fazer no lugar dela, fazer bolo, o que fosse. Eu sempre gostei muito. E aí, no ensino médio, eu comecei a vender bombons. Foi o que me criou essa paixão por fazer doces, por escolher a gastronomia. E aí, poucos anos depois, eu acabei cursando a faculdade de gastronomia e me apaixonando mais ainda pela confeitaria. Então, assim, quando minha filha mais nova nasceu, eu senti essa necessidade, de fazer alguma coisa, de movimentar. Então, comecei a fazer os bolinhos de mêsversário para ela, aprender técnicas, ia assistindo muitos vídeos no YouTube, muitas aulas, e aí fui aprendendo técnicas de tipo de cobertura, de tipo de recheios diferentes. E aí o pessoal começou, como a maioria das confeiteiras começa, o pessoal começou a perguntar, a questionar: nossa, você faz por encomenda, tá muito gostoso. E aí a gente vai se empolgando. Quando vê, a gente já tá nesse mundo. E aí é só realmente se aperfeiçoar. Como eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de pesquisar tudo que eu faço, então eu acabei realmente me aperfeiçoando nessa área. E aí o amor é infinito. Você que no seu dia a dia, na sua história, você é uma mulher que demonstra força, uma mãe solo, mãe atípica. Fala um pouquinho sobre essa tua rotina, essa tua história também, que eu tenho certeza que também serve de fonte de inspiração para você a cada dia fazer, entregar o seu melhor na cozinha. Verdade, é muita história para contar, na verdade, nessa área, mas realmente elas são minha motivação, Os nossos filhos, quando a gente se torna mãe, o nosso mundo muda completamente, Nossa visão de mundo muda completamente. E eu cresci numa família em que a gente sempre teve esse otimismo, essa esperança, essa felicidade no coração em tudo que a gente fizesse, Eu sempre quis, desde pequena, sempre desejei que eu fosse uma profissional que levasse felicidade para as pessoas. Inicialmente era como médica, depois foi como professora, mas eu queria proporcionar felicidade para as pessoas. E aí eu entendi que a minha paixão por fazer doces, ela podia proporcionar essa felicidade. Quando a pessoa come um pedaço de bolo e sente realmente e agradece, e elogia. Então, assim, eu entendi que esse era o meu propósito. Então, eu acho que esse é o mais importante. Quando você escolhe uma profissão, você tem que escolher algo que te faça bem, porque senão aquilo nunca vai te trazer prazer, E estar na cozinha realmente me traz essa felicidade. É verdade. Eu tinha que perguntar das princesas. Eu sou mãe também, mãe coruja, mãe da Heleninha. E fala o nome das suas filhas, fala um pouco sobre elas. Minhas princesinhas. Porque além da culinária, a maternidade é uma das coisas que mais me empolga. E eu percebi, conversando com você, falando sobre a história, uma das principais coisas que você, de imediato, você citou, foi essa maternidade. Então, sim. Porque primeiro de tudo a gente sempre é mãe, Exato. A mãe vem em primeiro lugar. Então as minhas princesinhas têm 10 e 12 anos, chamam Isadora e Isis, então são muito especiais, são meninas realmente, muito especiais, assim, são o meu apoio. Eu digo sempre que elas são a minha rede de apoio também, que elas são compreensivas, eu tenho um diálogo aberto com elas, então eu converso sobre tudo, eu explico sobre tudo. Então essa oportunidade de ser mãe solo, me dá essa oportunidade de educá-las, de orientá-las da melhor forma possível.
para elas crescerem como mulheres fortes também. Então isso é importantíssimo, né? E eu tenho de exemplo a minha mãe, que é a minha segunda rede de apoio, que sem ela realmente eu não teria estrutura, né? Então assim, na minha casa é o quarteto, né? Minha mãe, eu e as meninas somos o quarteto de mulheres incríveis, né? Uma apoiando a outra, uma sustentando. Então essa é a importância da maternidade. Maravilha. Você começou falando, né, que do seu início, que foi ali fazendo doces e tal. Quando você iniciou o seu curso de gastronomia, como foi que você percebeu? Porque normalmente a gente vai identificando quais são as preferências, uns vão para culinária, outros vão para o lado da confeitaria. Como foi que você definiu o teu caminho dentro da gastronomia? Na verdade, eu lembro até no meu primeiro dia de aula, o professor, ele formou o ciclo, né? Ele perguntou assim, por que você está cursando gastronomia? Eu falei assim, porque eu gosto de cozinhar. Ele falou, mas todo mundo gosta de cozinhar. Tem que ter algo a mais. Eu falei, o que será que é esse algo a mais? Então, realmente, o professor de confeitaria naquela época foi o que me conquistou. A confeitaria e a panificação, ela ganhou meu coração. Eu acho que pelo fato de eu ser muito detalhista, de eu gostar muito desse ambiente, ele me traz calma, exige muita paciência, muito cuidado, que a confeitaria exige. Então, acho que isso fez eu me apaixonar mais ainda. E realmente a confeitaria, ela é recheada de detalhes, de minúcias. A gente brinca que na confeitaria realmente até as medidas que você vai fazer, ela tem que casar tem que certinho, ser precisas. A temperatura, tudo tem um impacto extremamente profundo no resultado do produto. Com certeza. Às vezes a gente fala, uma pitada de sal no meio do doce é o tchan. É o tempero, né? É o toque final da confeitaria. Então, assim, é importante a precisão, o uso da balança. Sempre que eu estou ensinando alguém, explicando sempre a gente, primeiro de tudo é a balança. Tem que ter, porque a confeitaria é precisa, é cuidadosa, você precisa ter até a sua áurea no momento, o seu humor, tudo isso o bolo sente, né? Eu acredito muito nisso, que o bolo sente até isso. Muita gente às vezes reclama, poxa, mas meu bolo vive solando, eu uso isso, tudo de bom, mas meu bolo nunca dá certo. Não, desiste, mas não, gente, às vezes é o nosso humor, às vezes a gente tá tão tenso que o bolo vai solar que ele sola de verdade. Acontece muito, já aconteceu comigo também, porque quando a gente trabalha nessa área, você pode fazer inúmeros cursos, mas a prática é o que dá, só a prática é o que faz você realmente desenvolver. Então, no início a gente sola muito bolo, queima muito bolo, derrama, erra a proporção, até você criar a prática ou sua forma de fazer, a sua identidade. Leva um tempinho e exige realmente essa paciência. Hoje a gente está falando aqui de confeitaria, nós estamos aí já entrando em clima de Páscoa, mas a gente não vai falar de chocolate, mas a gente não vai fazer receita doce hoje. Nós vamos trazer uma receita salgada. Verdade, Jéssica. Hoje a gente escolheu uma receita especial, né, que é amada por muitas pessoas, né, e que vai fugir um pouco do doce da confeitaria, mas que pode te ajudar aí a lucrar bastante nessa Páscoa. Eu trabalho, na verdade, por encomenda, com doces, bolos, tudo da área doce, né? Eu gosto de empreender. Então, assim, bolos de todos os tipos, de pasta americana, bolo pelado, com chantininho, com a ganache cremosa, que está muito em alta atualmente. Então, assim, tudo que está em alta, eu gosto realmente de estar por dentro, né, de conseguir oferecer para o meu cliente. Inclusive doces personalizados a gente trabalha também. Então, assim, a maior parte da minha demanda é realmente de bolos por encomenda. Eu optei, por enquanto, por trabalhar em casa, né? Eu montei o meu ateliê em casa para ficar próximo das minhas filhas, que ainda são pequenas e que exigem realmente essa atenção minha ainda. Então, eu optei por trabalhar em casa, né? Fiz um mini ateliê dentro de casa para trabalhar. E eu escolhi essa receita salgada porque eu gosto de ter esse diferencial, né? Todo mundo trabalha com chocolate, trabalha com algo doce, hoje em dia está muito na moda a casca de brownie, que faz muito sucesso também, mas o salgado, ele acaba pegando uma gama diferente, né? O pessoal gosta muito, busca muito, principalmente os adultos, né? Geralmente o chocolate vai mais para criança e o salgado vai mais para os adultos, então assim, eu quis pegar
justamente essa parcela das pessoas, esse público que prefere a parte salgada, que realmente confesso que me atrai também. Então eu sei que você está aí curiosíssimo para descobrir que receita diferente é essa que nós vamos trazer aqui hoje. Nós vamos fazer uma receita de ovo empada. Nós vamos trazer uma receita de ovo empada salgada e hoje vamos fazer com o recheio de frango cremoso. Ela vai trazer uma receita com frango cremoso, mas ela também vai trazer outras opções. Outras opções de ideias para vocês que vocês vão amar. E aí a nossa opção a gente utiliza, que instrumento curioso, a gente utiliza a forma de ovo de Páscoa, né, que é meio ovo, de alumínio, né, que ela pode ir ao forno. Perfeito. E aí ela é muito utilizada para ovo empada, ovo cookie, que está muito na moda, ovo brownie. Então, assim, o pessoal consegue diversificar bastante. Então, fala pra gente os ingredientes dessa receita. Pronto, Jéssica. Aqui eu trouxe aqui 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, 150 gramas de margarina, de preferência 80% lipídios, porque ela vai dar um sabor, né? Vai ficar mais saborosa. 25 gramas de queijo parmesão, né? Esse daqui é opcional, mas ele realmente agrega o sabor na massa, vai ficar realmente muito super. E o creme de leite, ele é a gosto. Na verdade, a gente vai colocando ele até dar o ponto da farinha, mas é bem pouquinho mesmo, certo? E aí, para o recheio, escolhemos o frango desfiado, né? Esse frango simples, igual tá que tanto viralizou, a gente cozinha o frango na panela de pressão, balança para ele desfiar todo. Só cuidado para problema de Por favor, gente. Tempera, né, ao seu gosto, cheiro verde, cebolinha, o que você gostar mesmo, sal. E eu vou colocar um pouco de requeijão cremoso, que a gente vai colocar para finalizar esse ovo, para dar um tchan, né? Especial. E a gema de ovo, que é para pincelar. A gente já viu que não são muitos ingredientes, Sim. mas eu tenho certeza que isso vai ficar delicioso. Já estou empolgada para ver o passo a passo dessa receita. Mas isso você só confere no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos com receita para lucrar e agora sim nós vamos ensinar o passo a passo de como fazer esse delicioso ovo empada salgado. Sim, exatamente. Jéssica. Eu estou aqui querendo saber qual é a primeira etapa, o que vai primeiro nessa receita? Primeiro vamos à farinha de trigo, certo? Como eu falei anteriormente, sem fermento, é importante. Agora vamos para a margarina. O ideal é que a margarina esteja gelada, porque o nosso objetivo é fazer uma espécie de farofa. Perfeito. Vou te mostrar agora. Margarina. O terceiro ingrediente é o queijo ralado, que eu tinha falado para você. E eu já coloquei aqui uma pitadinha de sal, certo? Que é opcional, né? Porque a margarina já tem sal e o queijo ralado também. Como a Jéssica falou, não é a preferência por esse queijo ralado fininho, é justamente porque ele vai agregar na massa, né? E a intenção é que a gente sinta o sabor dele, né? Não que ele apareça e vai acabar queimando no forno, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então a nossa intenção é mexer com as pontas dos dedos. Quanto menos a gente mexer nessa massa, né? Menos ela vai ativar o glúten da farinha de trigo. E aí a gente vai desmanchando essa manteiga, né, na farinha de trigo e criando essa farofinha molhada, né? Você percebe que ela já tá no ponto quando você aperta e ela vai criando esses gruminhos, tá vendo? Perfeito. Ela já tá pronta pra gente colocar o último ingrediente, que é o creme de leite. Então não é pra ficar mexendo até ficar homogêneo, não. Você vê que eu mexi bem ficar pouquinho. Os gruminhos mesmo. Isso. Pra gente não deixar ela elástica. Quanto menos elástica, mais sequinha, mais crocantezinha ela vai ficar. Perfeito. Agora vem o creme de leite.
O creme de leite, o ideal é que você não tenha uma medida certa, por quê? Porque as farinhas de trigo, elas variam de acordo com a marca. Sim. Algumas são mais sequinhas, então vão exigir um pouco mais de creme de leite. Então, é um ingrediente mais difícil de mensurar. Então, a gente vai no olhômetro. No olhômetro. Ai, sumiu a palavra. E aí, o importante é você já ir juntando para sentir a textura. Tá vendo que ela já tá começando a ficar homogênea, né? E aí continua apertando. O mais rápido que a gente puder fazer esse processo, melhor vai ser para nossa massa ficar mais sequinha. Aí coloca mais um pouquinho de creme de leite. Então, na verdade, a uniformização da massa, ela vem nesse momento. Isso. E quanto menos eu mexer, melhor. Aí agora a gente vem com uma dica, Jéssica. Vamos passar para o passo de abrir. O interessante é que essa mesma receita, você pode fazer um empadão. Nesse momento eu trouxe uma dica interessante para você. Lá. Na hora de abrir a massa, né, que vai facilitar a nossa vida. Eu peguei um saquinho desses de bobina, aqueles saquinhos de mercado, né, da parte do hortifruti, né, que é bem bacana da gente ter em casa, uma bobina daquela. Vou abrir ele e colocar um pedaço da massa para poder abrir. Por quê, Cláudia? Porque a tendência dessa massa, né, a gordura, é ela colar na mesa. Então, isso daqui vai facilitar para a gente evitar justamente esse processo. E evitar também utilizar farinha, porque normalmente a gente usa farinha para poder evitar que a massa grude. Isso, e aqui a gente evitar que seque mais ainda a massa, né? Que a farinha vai puxar a umidade dela. Põe um pedacinho, tá? Uma porção dela. Vou fechar o saco. E com um rolinho, quem não tiver um rolinho, a gente pode usar talvez um plástico filme, que é mais durinho, ou uma garrafa. Algo que a gente consiga abrir. Um copo comprido. A gente substitui, certo? E vou abrir a massa. Num tamanho... Abrimos aqui a massa, numa espessura de mais ou menos meio centímetro, né? Para que ela não fique muito grossa, né? Que a nossa intenção é que fique... até porque a massa muito grossa dificulta até no momento de comer. Sim. E para assar também, né? Vai ter a dificuldade de assar, com certeza. Quando você tira o saco, ela já tá esticadinha no formato, na espessura que a gente precisa. E aí já facilita a nossa vida. Vou tirar a rebarba dela. Nós tiramos a rebarba, né? O excesso de massa, que vamos usar daqui a pouco para a tampinha. Vou te mostrar outra opção, Jéssica. Você pega uma porçãozinha da massa e vai apertando. Vai apertando na forminha. Eu imagino que fazer isso em casa, para você, que você fazer para a família. A gente não tá falando aqui para vender. Sim. Mas juntar a criançada, tenho certeza. Vai ser uma folia. E vai ser como se estivesse brincando de massinha de modelar. Com certeza. Eles vão amar. Quando ela for ao forno, ela vai inchar um pouco a massa, né? Por conta da farinha. E aí é importante realmente que a gente não faça uma camada muito grossa. Mesmo não indo fermento, ela cresce um pouco. Ela acaba crescendo um pouco. O recheio que escolhemos, né, foi uma opção mais acessível, mais comum e mais fácil até do preparo também, né, que é o frango desfiado com requeijão cremoso. Né, eu já preparei aqui para vocês o frango básico, né, o franguinho cozido, desfiado e refoguei ele um pouquinho. Tempero simples, cheiro verde, cebola, fica a gosto. Então vamos rechear. Chiquérrima. Chiquérrima. Então você que está na academia não precisa ficar muito preocupado com as calorias não. É frango. É frango, gente. É importante que a gente recheie um pouco mais na metade para não ficar, né, aquele recheio pesado, grudado. E aí eu vou colocar uma camada, claro, generosa do requeijão. Pronto, já colocamos requeijão cremoso. Quem quiser facilitar, tem aquele requeijão na bisnaga. Sim. Né? Que a gente corta a pontinha, só faz para sair e já facilita, né? Então pronto. Eu tenho a opção de assar ele já assim. Ele já vai criar aquela camadinha dourada, vai ficar bem bonito. Mas nós vamos fazer uma opção mais bonita agora. Perfeito. Decoradinha com massa em cima, certo? É interessante que ela tá falando aqui.
E eu já estou com a boca cheia d'água, contando os Que minutos. dificuldade. Minha filha, é aquele momento que a gente que tá aqui passa mal, mas é de desespero para poder provar logo a receita. É verdade. A gente coloca mais uma porção dentro do saquinho, né? Como eu ensinei antes. E vou ensinar um modelo de decoração para vocês fácil e que fica super diferente. Pode abrir essa massa bem fininha, porque ela é só para decorar em cima. E a gente vai cortar tirinhas. Né? Tirinhas de mais ou menos espessura de um dedo. Vou fazer um desafio aqui, viu? Da nossa repórter. Colocar uma touquinha e colocar a mão na massa com a gente da próxima vez, viu? Pronto, o desafio está lançado. E aí você pode usar a sua imaginação, sua criatividade nesse momento, né? Eu vou fazer uma espécie de telinha trançada que fica super linda e aparece justamente o requeijão para dar aquele tchan. E é interessante que essa decoração é bem simples de ser feita, não precisa de tanta habilidade. Sim, para deixar bonito, né? Mais bonito, mais criativo. com certeza. Eu vou cortar o excesso aqui de massa para ficar o formato do nosso ovo, né, gente? Aqui a gente já tem os ovos já decorados, com a decoração especial que você fez, mas falta ainda finalizar. Falta o toque final, né? Na verdade, que o apetitoso é quando a gente vê douradinho, saindo do forno, né? E essa função vem da gema do ovo, né? Então vamos pincelar cada ovinho com a gema do ovo. Você pode agregar também, Jéssica, pode colocar semente de gergelim, ele fica lindo, orégano, também já dá um tchan. E o orégano ainda acrescenta o aroma, né? O sabor e o aroma, com certeza. A gente tá vendo aqui um ovo desse maior, 2 menorzinhos. Quanto, em média, rende essa receita que nós mostramos aqui hoje? Pronto, a receita nessas quantidades que eu passei, ela rende, em média, 3 ovos grandes, né? Então, assim, ela dá um ótimo rendimento. Ainda, a depender da decoração, ainda dá para mais os menorzinhos. Perfeito. Para completar. E quanto custa essa receita? Pronto, Jéssica, essa é a pergunta que mais pega a gente, né? Exato. Então ela tem um custo médio de R$15, né? Contabilizando você fazer os 3 ovos. Então assim, dá para você vender por um preço muito bom, né? Quem pretende vender, dá para vender por um preço muito bom. Então até quanto a gente pode vender um ovo como esse? Então, Jéssica, quando a gente fala em preço de venda, a gente precisa agregar alguns outros valores, né? Sim. Tem a questão da embalagem, da fita, tem a questão dos custos fixos. Então, quem pretende vender precisa ter cuidado com essa etapa, né? De custo fixo, de água, de energia, luz, de gás. Então, tudo não tá isso barato. Precisa ser contabilizado, a mão de obra pelo seu trabalho de fazer, né? Então, eu sugeriria vender em média de R$45 a R$50 a unidade. 45 a R$50 uma unidade como essa. Sim. E um custo para fazer 3 ovos como esse de R$15. Então é realmente... custo de matéria-prima de R$15. Então realmente é acessível, dá uma margem de lucro maravilhosa. Ter um lucro muito boa. Porque tudo agrega valor, né? A embalagem, a fita, tudo que você... A gente vai trazer aqui uma ideiazinha de embalagem. Então tudo isso agrega valor no produto final. Então vamos lá que eu quero provar esse ovo empada. Já tenho aqui pronto, preparado. Isso. Mostra pra gente como é que desenforma. Que foi justamente a sua curiosidade, né? Como é que não unta a forma? Olha, gente, como sai com facilidade. Só de virar ele já solta. Aí você já vê que tá assadinho, né? Tá todo douradinho, a camada uniforme. Essa é uma dica interessante, Jéssica. Aquelas forminhas de acetato, né? Que são baratinhas. A gente compra no tamanho da forma, né? No caso desse aqui foi um ovo de 350 gramas. E corta as laterais, ele vai servir de suporte até para transporte, né? É um acabamento bacana para a apresentação do seu produto, né? Para garantir que ele vai chegar perfeito para o seu cliente. Sem quebrar também. Isso, ele vai receber do jeito que saiu das suas mãos, né? E os menorzinhos também saem com muita facilidade. Eu trouxe ainda outra opção interessante, que foi a da empada doce. Quem não ama empada doce, não é mesmo?
que é super fácil de fazer, ainda mais rentável, né? O custo bem menor, né? Que é aquela empadinha, a mesma massa, eu utilizei e coloquei o leite condensado para cozinhar no forno. Então fica perfeito. Expectativa, fica aí só no desejo, mas agora eu vou poder experimentar esse ovo empada, que, gente, o cheiro tá maravilhoso e agora é hora realmente de provar. Chegou então a melhor parte, né? Melhor parte. Eu trouxe aqui outra opção maravilhosa de sabor, que eu tenho certeza que é nordestino, é apaixonado, que é a carne seca, né? A gente trouxe essa opção que vai ser também muito pedida, que é a carne seca com banana da terra. Então agora é a sua missão de experimentar. Chegou a hora da verdade. Vamos descobrir se realmente o ovo empada está com tudo. Bora lá? Bora lá. Vamos lá. Bem recheado. E olha que ele desmancha na hora certa. Exato. Né? A gente manuseou, ele tava inteirinho, ele tem que desmanchar na hora certa. O tamanho do garfo, viu, espia? Delícia! Vocês não têm noção do quanto isso aqui tá gostoso. Mulher, é um espetáculo. Eu confesso para vocês. A massa, como ela falou, ela é uma massa firme, uma massa estruturada. Mas quando você come, ela realmente derrete na sua boca, desmancha. E eu vou ter que comer de novo, porque tá aí espetacular. Tá de nota mil. Eu vou experimentar também. Não pense que vai escapar o de frango com requeijão. Vou experimentar também e aí depois eu conto para vocês o que foi que eu achei. Enquanto eu estou aqui provando, Cláudia, conta pra gente como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, como podem fazer a encomenda, porque isso também é importante. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando Sim, vai querer fazer a sua encomenda. Né, o meu Instagram, na verdade, a minha empresa, né, Cláudia Damasceno Arte Confeitaria, né, e o Instagram CD Arte Confeitaria. Lá você encontra o link na bio para poder já acessar direto o Instagram ou o WhatsApp, que aí já fica mais fácil ainda de entrar em contato. Mas pode mandar mensagem pelo direct, como for. Repete pra gente novamente o seu IG para que as pessoas possam anotar e te procurar. @CD Arte Confeitaria. Cláudia, eu quero te agradecer demais por ter participado aqui junto com a gente, por ter trazido um pouco da tua história, por ter mostrado que a cozinha também é propósito e quem tem propósito consegue alcançar o sucesso, e por ter trazido essa receita que realmente divina dos céus. Muito obrigada. Eu que agradeço, Jéssica, a oportunidade. Né? Foi realmente incrível, muito prazeroso. E você de casa curtiu essa receita? Porque eu simplesmente adorei. A Cláudia trouxe essa história fantástica e eu tenho certeza que serviu também de inspiração para você. Não perca os próximos episódios, porque nós vamos trazer muito mais histórias e receitas como essa. Até mais!